As técnicas de rejuvenescimento íntimo vêm se tornando cada vez mais populares e visam melhorar a qualidade de vida, beneficiando a mulher. Isso não somente de forma estética, mas também na saúde íntima. Hoje nós vamos tirar dúvidas sobre esse assunto e alguns procedimentos modernos nessa área. E quem nos explica é a doutora Nayana Costa, ginecologista e obstetra, a quem eu agradeço pela participação no programa. Seja bem-vinda, doutora. Eu que agradeço, Carla, por estar falando desse tema tão importante e atual, né? Bom, então vamos aproveitar para também falar para quem está assistindo o programa, principalmente as mulheres, sobre os benefícios do rejuvenescimento íntimo. Então, Carla, com o passar dos anos, a mulher percebe e sofre muito com as alterações hormonais, né? Então a gente está acostumado a ver essas alterações na pele do rosto, do corpo, mas a região íntima também sofre com essas alterações. Então a mulher passa a sentir sintomas como ressecamento, atrofia, dor na hora da relação, incontinência urinária e vários outros sintomas. Então o rejuvenescimento íntimo ele vem para melhorar não só a parte estética, como todos esses sintomas e melhorando a qualidade de vida global da mulher, né? E algumas tecnologias vêm crescendo nesse ramo, como o laser de CO2. Então, o laser de CO2 é uma das principais tecnologias que vem atuando no rejuvenescimento íntimo. Então, ele é uma máquina moderna que usa a luz pulsátil, é um laser fracionado, que ele vai atuar no estímulo de colágeno local, tanto na mucosa como na pele. Então, ele vai melhorar a parte do canal vaginal, melhorando os sintomas de atrofia, ressecamento e flacidez, também melhorando a parte externa, melhorando a qualidade dessa pele. Ela fica mais colagenada, mais brilhosa, mais túrgida e melhor esteticamente, né? Além disso, ele pode também fazer procedimentos cirúrgicos, como a cirurgia íntima, a ninfoplastia. E eu tenho ouvido falar muito sobre o laser de CO2, inclusive vejo muitas famosas falando e é uma tecnologia que veio realmente para mudar muito, principalmente através da nossa qualidade de vida, porque com o passar dos anos, nós mulheres sentimos realmente todos esses sintomas. Então, a tecnologia está a nosso favor. Com certeza, ele realmente está sendo muito procurado pelas famosas, como aqui também em Teresina já está tendo uma demanda muito grande, as pacientes já estão procurando. Aí você imagina uma paciente, por exemplo, na menopausa, que às vezes não usou hormônio porque não quis ou porque não podia, que começa a ter todos esses sintomas e começa a sentir dificuldade até no casamento. Sim. Então é uma paciente que ela já tem uma diminuição da libido por conta dos hormônios. E aí você imagina que ela vai passar a sentir dor, ressecamento, às vezes machuca na hora da relação, fora os sintomas de incontinência, por exemplo, que ela sofre também. Então altera, inclusive, o casamento, né? Com certeza. Então muitas pacientes sofrem com isso e não expressam, têm medo de falar ou não sabem que existe essa possibilidade de melhora com um simples procedimento, que é um procedimento rápido, seguro e com pouquíssimo risco de complicações. Antes da gente começar essa entrevista, eu estava conversando com a doutora Nayana Costa, inclusive estava parabenizando ela pelo fato de ser apaixonada pelo que faz. Ela é ginecologista, é obstetra também, mas essa visão que vai além, inclusive em investir em equipamentos de última geração dentro do teu consultório, dentro da tua clínica, dentro de onde você trabalha. Isso realmente é algo que nos sensibiliza muito, eu enquanto mulher, enquanto jornalista, como também uma mulher que estou entrando aí na menopausa. Então venho sentindo esses efeitos da menopausa, sei o quanto que é difícil, mas a gente entende também que dentro da medicina é preciso também ter um olhar diferenciado e é preciso também ter muito amor pelo que faz. E você é uma daquelas médicas, daquelas mulheres fortes, aguerridas e que diz, olha, eu não vou ficar fazendo só a ginecologia ou obstetrícia por fazer, eu vou fazer além, vou buscar. E eu vejo que isso realmente é muito importante, ainda mais vindo de uma jovem médica como você. E a gente precisa realmente disso, né? E eu acredito que tem se mudado muito, inclusive aqui no nosso Piauí, aqui em Teresina, quando a gente tem essa força. Porque a gente sabe que é difícil empreender nos tempos atuais, né? É difícil, e muitas pacientes, elas não têm um acompanhamento contínuo com a mesma médica, né? A gente vê muita dificuldade, a paciente muda de ginecologista ao longo da vida.
Então, realmente, eu prezo por essa qualidade, eu acompanho desde o início da adolescência, métodos contraceptivos, ao longo da vida e chegando nessa fase da menopausa, que a maioria das pacientes pensa que parou, acabou a vida ali, a vida sexual, enfim, tem muita mudança hormonal e não para por aí, né? Então, inclusive, as técnicas de rejuvenescimento, elas podem ser usadas nas pacientes jovens também. Então, existem situações nas pacientes jovens que podem ser usadas, por exemplo, situações em que há alteração hormonal no pós-parto. Existem alterações hormonais que às vezes a paciente fica com ressecamento também, uma flacidez, Sim. que a tecnologia também vai melhorar. Pacientes com uso de quimioterapia também têm essas alterações. Pacientes com candidíase de repetição. Muita gente não sabe, mas o laser ele pode tratar a candidíase de repetição Inclusive a candidíase também. de repetição. Inclusive a candidíase de repetição. E para clareamento íntimo, a gente pode fazer também, atuar no clareamento íntimo. Então ele atua em todas as fases. Se o principal que a gente trabalha é a paciente que está naqueles sintomas da menopausa, mas a paciente jovem também pode usar essa tecnologia. E olha, doutora Nayana, isso também mexe muito com a nossa autoestima. Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha, eu fui na praia e ela falou assim pra mim: Carla, eu não tenho mais coragem de usar biquíni. Aí eu falei assim, mas por quê? Porque essa minha região, ela é muito escura, né? A região íntima. E aí eu falei para ela, inclusive, sobre o laser de CO2, porque eu percebi ali que a autoestima da gente, muitas vezes, faz com que a gente se retraia e deixe, por exemplo, de usar um biquíni, um maiô. Por quê? Porque você já fica com aquele sentimento de que todas as outras pessoas vão ver e você fica com vergonha. Então, mexe muito com a nossa autoestima, É verdade. né? E a gente vê uma resposta muito grande nas pacientes nesse sentido. Às vezes o parceiro diz, não, tá tudo bem, eu não me incomodo, Sim, mas a gente é se uma incomoda. questão pessoal. A Sim. paciente se incomoda e ela que tem que estar bem. Então, às vezes até a cirurgia de linfoplastia, que assim, o parceiro não se incomoda, mas ela se incomoda. E quando ela faz a cirurgia, ela muda a vida dela, assim, ela se sente muito melhor, uma autoestima muito elevada. Se sente uma mulher super empoderada. E aí melhora até a relação com o parceiro dela, porque a paciente tem que estar bem, né? Tem que estar bem. Para ela se relacionar, para ela se entregar, ela tem que estar bem. Inclusive, então, a relação sexual, ela deve ser boa para os dois. Para os dois, exatamente. Não adianta ser só para o homem, para a mulher, não. Não adianta ser só para a mulher e só para o homem, não. E muitas vezes, inclusive você falou muito sobre a questão de casamentos que acabam sendo rompidos, vem muito também dessa questão da mulher se sentir mesmo com a autoestima baixa ou mesmo não procurar um atendimento. Aí tem a questão do ressecamento, tem a dor na hora da relação sexual, aí já começa... É uma coisa que leva a outra. Uma vai levando a falta de libido. Sim. Que assim, a libido feminina, ela é gerida por inúmeros fatores, né? Então, existem fatores emocionais, físicos, autoestima, hormonal. Então, a gente tem que tratar cada um deles. E a ginecologia regenerativa, ela faz parte desse tratamento, com certeza. Elas melhoram significativamente. Eu tenho ouvido falar muito também sobre a questão do ultrassom microfocado, né? Como é que funciona? E qual a diferença do CO2 para o ultrassom microfocado? O ultrassom microfocado, ele já vai usar a energia que é diferente, né? Eles têm basicamente a mesma forma de atuação, eles estimulam essa produção local de colágeno e melhora a celularidade mesmo dessa pele e mucosa, mas o ultrassom microfocado, ele usa ondas ultrassônicas. Ele tem um efeito um pouco mais profundo do que o laser. Então, ele atua um pouco mais na questão da incontinência e da flacidez. Então, ele é fantástico, é uma tecnologia incrível para esses dois casos principalmente. Podem ser usados juntos? Podem ser usados juntos. Eu tenho um paciente que eu já fiz essa associação, sim, principalmente nesses casos. Mas ele melhora também todos esses sintomas que foram falados. A diferença é que ele não faz cirurgia, o laser a gente usa também para fazer a cirurgia de linfoplastia, até no consultório com anestesia local, é uma cirurgia tranquila, dura mais ou menos 1 hora e tem uma recuperação rápida, praticamente sem riscos. O ultrassom não consegue fazer a cirurgia, mas ele também é incrível para essas outras indicações. Entendi. Tem alguma contraindicação? Não tem contraindicação. A maioria, praticamente todas as pacientes podem realizar os 2 procedimentos. Em relação ao número de sessões, por exemplo, uma sessão já resolve?
É um tratamento contínuo? No caso do laser, geralmente a gente faz uma sessão por mês, no total de 3 sessões. Dependendo de cada paciente, eu posso prolongar, posso fazer mais sessões ou não. E essas sessões, geralmente, elas são repetidas a cada ano. A gente vai muito ao dermatologista, né? Então a gente sabe que todo ano tem que estar lá para renovar os procedimentos, para renovar essa produção de colágeno, que a palavra da vez é colágeno, né? Eu faço aplicação de Sculptra no rosto. É a mesma tecnologia para estimular o colágeno local. A base é a mesma. E algumas pessoas até perguntam assim, Carla, parece que o tempo está passando para você. É incrível como as pessoas falam essas coisas assim, né? E eu acho muito interessante. Eu digo assim, gente, isso aqui é só amor. Mas na verdade é Sculptra, é colágeno, é estimular o colágeno. A mesma coisa é feita também com essas tecnologias. Já o ultrassom microfocado, como ele age um pouco mais profundo, eu só preciso de uma aplicação. Então tem essa diferença. Ele é uma aplicação única, que dura geralmente 1 ano, né? E o laser são 3 aplicações com intervalo de 1 mês. Já vou fazer também, viu? Há algum tipo de dor nesses procedimentos? Porque muitas pessoas também, quando eu vou fazer o Sculptra, por exemplo, ou até mesmo o Botox, as pessoas sempre falam assim, dói. E eu acho que uma das coisas também que faz com que muitas pessoas deixem de procurar atendimento é essa questão do medo da dor. Né? Então, eu acho que isso acontece muito no teu consultório. Acontece, é uma pergunta frequente, se dói, né? Então, tanto o laser como o ultrassom aplicados na parte interna, no canal vaginal, eles não têm incômodo nenhum, zero incômodo. Ótimo. O laser aplicado na parte externa, para clareamento, para rejuvenescimento, ele tem um pouquinho de incômodo, como se fosse uma depilação a laser. Sim. Mas tranquilo, é uma aplicação bem tranquila. O ultrassom não dói nada. Entendi. Agora, sim, o que fazer, por exemplo, quando a paciente ela tem esse desejo de melhorar a saúde íntima, mas ela tem ainda a vergonha, né? Às vezes é a vergonha, às vezes é um medo. É um medo, às vezes é não conhecer de fato a tecnologia, né? Então, a primeira coisa que a paciente tem que fazer é externar essas dificuldades, esses sentimentos para a sua ginecologista, ter uma ginecologista de confiança, que eu acho que é o mais difícil. A gente não tem muito esse hábito de ter essa ginecologista ao longo da vida toda. O que, então, o que é o ideal, o ideal, né? Antes do parto, após o parto, na menopausa. Então, esse acompanhamento é fundamental para a paciente se sentir confiante, segura, de externar todas essas queixas. Então, à medida que ela vai indo nas consultas, ela vai externando. E se é uma médica que acompanha a vida toda, ela vai entendendo as mudanças do organismo dessa mulher. E aí sim indicar, explicar, conversar, mostrar as tecnologias, para que serve e se é indicado para ela ou não. Então vai mais dela externar para a ginecologista dela, ter essa confiança e aí sim ela apresentar as tecnologias. Sem falar que prevenir é sempre a melhor solução. Prevenir é a melhor doutora solução. Nayana? Então mesmo sem sentir esses sintomas, a paciente que está nessa fase já está começando a falhar a menstruação, está começando a sentir alguns sintomas da pré-menopausa, já pode procurar para fazer o tratamento como preventivo. Da mesma forma que a gente faz no rosto. No rosto. Né? Já vou no consultório da doutora Nayana também como preventivo, já para também aproveitar e toda nessa fase, né? Evitar mesmo que esses sintomas apareçam. Não precisa a gente esperar que eles apareçam, né? E os sintomas vêm com tudo. Obrigada pela entrevista, doutora. Eu que agradeço. Foi ótimo.